Olá, seja muito bem-vindo. Estamos dando início a mais uma disciplina do nosso curso de Teologia. Conforme você pode ver no quadro, a disciplina que nós vamos iniciar é a disciplina de Teologia Medieval. E o foco desse contexto da teologia medieval é a abordagem sobre o cristianismo e a Igreja Católica. Então, este é o foco que nós vamos ter na nossa disciplina. E como você já tem uma caminhada no curso de teologia, já tem uma caminhada aí nas diversas disciplinas, você sabe que as nossas aulas se compõem de 4 momentos, né? São 4 teleaulas, 4 encontros que nós vamos ter para desenvolver essa abordagem. Cada teleaula, ela corresponde a uma unidade do seu material didático. E eu já chamo a sua atenção aqui desde o início da nossa primeira aula, da nossa disciplina, para que você acompanhe todas as atividades que estão sendo desenvolvidas, que são ali solicitadas no seu ambiente virtual de aprendizagem. Porque nós temos o momento da teleaula, nós temos o momento da aula-atividade, mas nós temos também todas as atividades que são solicitadas lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, não deixe de desenvolver toda essa temática que ali é apresentada para você, tá bom? Você já me conhece, mas me apresentando novamente, eu sou o professor José Matias Filho, eu sou bacharel em Teologia, tenho especialização em Teologia do Antigo Testamento, em Ensino Religioso e mestrado na área do ensino. E na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar as abordagens sobre esse contexto da teologia medieval, o famoso medievo, como é conhecido na história, e aí o foco é a Igreja Católica, todas as questões políticas, as questões históricas, as questões doutrinárias e teológicas que decorrem desse contexto. O medievo é um período aí longo da história, né? São 1000 anos. Então, apresentar esse contexto no nosso estudo aqui, né? Ele é um desafio, mas nós vamos desenvolver as principais abordagens que são aí referentes ao nosso estudo da teologia. E é uma alegria estar novamente desenvolvendo essa disciplina com você. Acompanhe no quadro a nossa contextualização. Nós temos aí o questionamento: como estudar e entender a história da igreja? Já começamos com um primeiro questionamento nessa contextualização. Nós temos então 2 maneiras de estudar a história da igreja, seguindo o quê? O modo historiográfico ou o modo eclesiológico. Quando nós falamos em estudar a história da igreja a partir do modo historiográfico, nós vamos fazer o quê? Uma história dos fatos, em que vai ser desenvolvido uma abordagem dos diversos fatos históricos, né? Então, apresenta o quê? A historicidade do cristianismo e da igreja. No entanto, quando nós falamos em estudar a história da igreja a partir do modo eclesiológico, nós vamos falar não da história dos fatos, mas da história divina, ou seja, da relação da igreja, da visão da igreja como a continuidade de um mistério. Então, a igreja é, em Cristo, como que o sacramento ou o sinal e instrumento da união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Então, aí você já tem essa primeira visão sobre o estudo da história da igreja. Essa citação aqui sobre o modo eclesiológico, nós estamos falando de um documento da Igreja Católica que é a Lumen Gentium, né, quer dizer luz dos povos, que nos traz essa definição de história divina. Então aqui você já tem uma primeira visão do modo de como abordar a história da igreja. Então, ora nós vamos ter, sim, a história dos fatos, né, essa questão histórica, e ora nós vamos ter também toda uma visão sobre a eclesiologia, ou seja, eclésia é o termo igreja, né, aí do latim. Então, essa é a caminhada que nós damos início para abordar
a história da igreja para abordar, então, o cristianismo e a Igreja Católica nesse período que é o medievo, né? A teologia medieval. A história da igreja e sua problemática. Então, nós temos a abordagem da história da igreja nas duas vertentes, conforme mencionado, historiográfica ou eclesiológica. E disso decorre-se primeiro uma problemática. Qual é a problemática? Então, vamos ver como que se desenvolve essa abordagem. Então, a história da igreja, ela parte primeiro de alguns pressupostos, né? Então, vamos ver quais são esses pressupostos. Nós temos o primeiro conceito aí, a história da igreja, que ela, a partir de debates de especialistas, vão nos dar esse enfoque que apresenta essa problemática. E qual é a questão, né, que os especialistas apresentam como problemática para essa abordagem inicial da história da igreja? Aqui nós temos a questão: trata-se de um ramo da ciência ou da ciência teológica? Aqui está a problemática. Para abordar a história da igreja, ela vai ser o quê? Um ramo da ciência histórica ou um ramo da ciência teológica? Qual perspectiva teórico-metodológica a história da igreja deve ser abordada? Aqui nós temos essa primeira discussão. E aí, nós temos a visão do crente cristão, né, aquele que crê, aquele que tem por base o pressuposto da fé, que ele vai entender a igreja com um duplo sentido. Por quê? A igreja, ela se apresenta com uma dualidade. Ela é uma instituição tanto humana como uma instituição divina, né? Aí a problemática se formos estudar a história da igreja como uma ciência histórica, nós vamos apenas focar na instituição humana. E se formos estudar a ciência, a história da igreja, não como ciência, mas como um ramo teológico, uma ciência teológica, nós vamos ter a questão divina. Então, aqui é uma discussão que nós encontramos na literatura, na academia, sobre como abordar a história da igreja. E, enquanto instituição humana, ela é estudada pelas diversas ciências, sobretudo pela história. E, enquanto instituição divina, nós temos o conhecimento próprio da teologia. Então, esse conhecimento próprio da teologia é o desenvolvimento que a própria igreja faz sobre a doutrina, sobre o seu modo administrativo, sobre o seu modo pastoral, e tudo isso nós chamamos de eclesiologia. Então, você tem dentro da teologia essa área que desenvolve todas essas abordagens. Então, aqui, os pressupostos para o estudo da história da igreja, primeiro tem que passar por essa discussão. Trata-se de um ramo da ciência histórica ou de um ramo da ciência teológica? De qual perspectiva teórico-metodológica deve ser abordado? Então, conforme a gente viu, nós temos ali essa discussão que ela não é tão simples de ser desenvolvida, ela não é tão simples de ser abordada. Então, veja que são diversos autores, você vai encontrar essa discussão. E as próprias obras que se proporam a estudar a história da igreja, a apresentar esse longo período aí da história da igreja, que é o medievo, eles vão falar, ora, de uma visão histórica e ora de uma visão da eclesiologia, a partir desse conhecimento próprio da igreja. E na Igreja Católica, você tem aí os diversos
documentos, os diversos estudos que são próprios da igreja. Então, há toda uma organização eclesial que desenvolve a sua teologia, que desenvolve, então, o corpus teórico sobre a Igreja Católica. Não é uma discussão tão simples, né? Veja aí que eu estou colocando a questão para você já no início, porque ela vai também fazer parte da forma como nós vamos abordar a disciplina, né? E a discussão está posta, né? Você pode buscar outras literaturas para também, né, ter essa ideia de como que isso é desenvolvido. Mas lembre-se que nós temos essa abordagem de tanto uma igreja humana, aí o viés histórico, como uma igreja divina. E aí é o viés da eclesiologia que vai tratar dessas abordagens. Acompanhe no quadro. Nós temos um primeiro conceito, então, depois de ver a questão que é posta anteriormente, o conceito sobre a história da igreja como? A história da igreja é o conhecimento científico e sistemático da origem, da expansão e do desenvolvimento do realizar-se no tempo da igreja, atendendo tanto a vida intereclesial quanto às suas relações com as sociedades e culturas nas quais se insere e se desenvolve. Essa citação é do Pena 2004. Lembrando que no final do material da aula tem todas as referências, né, das citações que a gente vai fazendo no decorrer das aulas. Então você vê aí o primeiro conceito sobre a história da igreja, que ele apresenta novamente tanto o desenvolvimento histórico, né, que aqui é dito, realizar-se no tempo, né? Então isso aqui é o contexto histórico, atendendo tanto essa vida intereclesial, né, que é a definição da doutrina, a definição do contexto próprio do conhecimento sobre a teologia da igreja, e também as relações que ela vai estabelecer com a sociedade e as culturas. E o objetivo desse debate, né, que nós estamos vendo aí, o debate historiográfico e o eclesiológico, não é dizer qual é o certo, qual é o errado. Você vai ver que o objetivo é enriquecer o estudo, os estudos com ambas as perspectivas de análise. Porque a igreja, ela é o quê? Povo de Deus, comunidade de homens e mulheres, fé em Jesus de Nazaré, instituição de características complexas que subsiste nos séculos. Nesse período que nós estamos vendo aqui, né, vai tratar aí de 1000 anos. Então, você veja que o tema, tanto ele é complexo, como é um tema que perpassa aí um longo período da história. Então, não é tão simples fazer abordagem sobre um período longo. Veja quanta coisa foi desenvolvida, tanto no campo teológico, doutrinário, no campo pastoral, quanta coisa aconteceu nesse período, né? Então, aí não é tão simples. Por isso que nós vimos que esse contexto da igreja é um contexto complexo. As fontes da história da igreja. Todo conhecimento, toda área de conhecimento, ela se desenvolve a partir do quê? A partir do que é escrito sobre, do que é elaborado, né, pesquisado e pensado. E aí nós vemos a questão das fontes. Qual é a fonte da história da igreja? Então nós temos tanto na teologia, tanto nas demais ciências, e sobretudo na história da igreja, que é o nosso foco, essas fontes que dão o desenrolar da questão. Vamos ao quadro. E aí, quais são os tipos de fontes da história da igreja? Então, as fontes, como eu falei, essa pesquisa, essa busca, essa elaboração, essa escrita, ela passa pelo conhecimento do passado. Então, essa elaboração passa por busca de testemunhos,
indícios das atividades humanas realizadas no passado, né? Então, veja aqui que essa busca por conhecer o passado, ela não é só algo que vem para a história da igreja, né? Para dar o corpus escrito, né? o teórico da história da igreja, mas em todas as outras áreas também é necessário esse conhecimento do passado. E aí, tudo isso vai ser convertido, ou seja, vai ser escrito, compilado. Então, essas fontes, né, esses lugares onde tudo isso acontece, vai dar o corpus teórico, vai dar os escritos que fazem a história, né, o relato da história. E aí, nessas fontes que são recolhidas, nós encontramos diversos tipos de escritos, né, diversos formatos, digamos assim, né? E esses tipos de fontes, quais são? Nós elencamos aqui 3 tipos de escritos para vermos juntos. E quais são esses tipos de escritos? Nós temos os próprios escritos mesmo, né? Que aí parte do quê? De atas judiciais, de documentação oficial eclesiástica ou civil, legislação, cartas, diários, testemunhos. Então, essas são as fontes escritas, né? Tudo que a atividade humana vai desenvolvendo, que depois, nesse momento de busca, né, de pesquisa, procura-se tudo isso que foi escrito, né? Num primeiro momento informal, para um contexto específico, e aí depois ela vai servir para dar corpus para a história da igreja. Então, primeiro um momento da escrita, depois as fontes orais, né? As fontes orais, elas são constituídas pelas tradições. Então, nós temos aí, de geração em geração, sempre os pais que vão ditando, né, as histórias. A própria Bíblia, se nós formos estudar, nós vamos ver que, num primeiro momento, ela não era escrita, nós não tínhamos os livros escritos. E aí isso era oral, né? Ia se passando de geração em geração. Então, aqui nós temos 2 tipos de fontes, as escritas e as orais. E aí, as fontes materiais ou arqueológicas. E o que são fontes materiais ou arqueológicas? É o recolhimento, né, a pesquisa de objetos materiais antigos. Então, você já deve ter visto algum filme que tem lá, né, todo um campo, né, um local que está sendo escavado, né? E ali são retirados objetos que vão entrar, né, nesse contexto da arqueologia e vão dar condições para conhecer mais a história, seja, né, de um povo, seja a história de um país, ou, né, no caso, o povo da Bíblia, todo aquele contexto que a gente já pôde ter visto ou estudado. E aí, no caso da história da igreja, nas fontes materiais podem ser encontrados objetos litúrgicos, ornamentos, móveis, né? Tudo aquilo que é material e antigo. E aí você tem esses 3 tipos de fontes que dão o passado, que mostram o passado. Então, esse conhecimento do passado, ele vai se dar por esse conhecimento das fontes escritas, das fontes orais e das fontes materiais. No entanto, nós temos também algumas fontes que são mais comuns para essa história da igreja, que são as fontes documentais, né, que se dividem em fontes primárias e secundárias. Enquanto fontes primárias, o que nós vamos ter? Nós vamos ter documentos produzidos pelos próprios personagens e movimentos da história. Se você se recorda, lá no começo da aula, na contextualização, eu utilizei uma citação da Lumen Gentium, que é um dos documentos desenvolvidos nesse contexto próprio da igreja, né? No caso, que é produzido pela própria igreja. E aí, nessas fontes primárias, nós temos, por exemplo, a Didaquê, que é um documento antigo, né,
todo o próprio credo niceno, né? E as 95 teses de Lutero. Isso aqui são fontes primárias, que são fontes que dão a visão dessa história da igreja a partir daqueles que realmente fizeram essa história. E depois nós temos as fontes secundárias, que são fontes que elas trazem análise posteriores dos estudiosos. Então, primeiro vai ser essas fontes primárias, né, tem toda essa recolta, né, desse conhecimento, e a análise, né, que vai estar aí presente nos livros de história da igreja. Além das fontes primárias e das fontes secundárias, que compõem aí essas fontes documentais, nós temos algo muito importante quando falamos em fontes da história da igreja, o conhecimento que vem dos pais apostólicos, né? Que são os antigos autores cristãos que fizeram a defesa da fé. Enquanto a igreja estava sendo organizada, estava ali desenvolvendo todo o seu corpus doutrinário, né? O seu corpus pastoral, esses antigos autores cristãos também desenvolviam ali o conhecimento da igreja. Então, esses escritos deles instruíam as igrejas, né? E articularam a doutrina cristã, né? E o que? Combatiam esses desvios teológicos do seu tempo. Então, quando você ouvir o termo apologética, que é a defesa da fé, surge nesse contexto também, né? Os pais da igreja, aí são vários, né? Que promoveram essa defesa da fé. Então, nós temos aí, quando falamos de fontes, né, da história da igreja, esse contexto, principalmente recordando dos pais apostólicos, aqueles que defenderam a fé nascente e essa organização da igreja. A expansão do cristianismo. A história da igreja, ela se desenvolve, e para que se desenvolva, para que isso aconteça, foi necessário a expansão do cristianismo. E essa realidade, né, de que o cristianismo passou a ser a religião principal, a religião do Estado, todo esse contexto, né, histórico, nós temos que buscar, né, o próprio desenvolvimento desses fatos. Então, ao mesmo tempo que a igreja está associada com o Estado e isso propicia a sua expansão, por outro lado, nós temos a própria vivência ali dos cristãos, a própria vivência do clero, né? A vivência ali daquela realidade enquanto igreja, na realidade interna, e também uma realidade externa, que era como a fé era desenvolvida naquele contexto. Então, vamos ver um pouco sobre essa expansão do cristianismo. Nós temos aí uma leitura histórica, né, sobre o cenário da expansão do cristianismo. E qual é a interpretação que nós fazemos? Então, o cenário em que o cristianismo vai se expandir é o cenário do Império Romano, né? Há toda aí uma unificação política e econômica lá da bacia do Mediterrâneo. Se você se recorda da disciplina lá de História e Tradição Hebraica, nós vimos todo esse contexto. E aqui, né, já vamos retomando conhecimentos anteriores. Então, há uma circulação de homens, né, de mercadorias e de doutrinas. Você veja aqui que é a movimentação própria da vida do povo e também uma movimentação da igreja, né, uma movimentação da fé. E quando fala em doutrina, nós já estamos falando, né, de toda a articulação que a igreja vai realizando. Então, esse é o cenário lá do Império Romano, né, que condiz com esses fatos que vão sendo desenvolvidos. Toda uma vivência que é articulada na bacia do Mediterrâneo. E o cristianismo, ele vai ultrapassar os limites da terra de Israel, né? E vai atingir essa bacia mediterrânea, do qual a gente está mencionando, né, essa efervescência aí, né, do povo. Então, nos primeiros tempos da evangelização, a mensagem cristã, ela difundiu-se entre os judeus da Palestina.
Então, nós tínhamos uma cultura hebraica, né? E também uma cultura helenística. Então, veja que o cristianismo ele não estava tão definido, porque, ora, era tido como uma seita judaica, ora, ele estava envolto a toda essa cultura helenística, né? E aí, nesse contexto do Império Romano, ele vai desenvolver os seus fundamentos. E aí, como mencionado, os pais apostólicos, por exemplo, eles vão defender a fé dessas questões que vinham dessa cultura helenística. Né? E aí, quais foram os fatores que proporcionaram essa expansão, então, como nós estamos vendo? No ano 30, né, nós temos aí a data mais provável da paixão de Jesus, né? Paixão aí, a morte de Jesus, todo o contexto que a tradição nos apresenta. E a partir dali, né, tem aquela relação que eu mencionei, que o cristianismo ele estava se desenvolvendo. No entanto, ora ele era entendido como seita judaica, ora ele tinha influência das demais doutrinas. E aí, a própria vivência, né, dos cristãos, dos convertidos, dos apóstolos, né, vai dando aí a organização dessa igreja, que no primeiro momento é a igreja nascente. Quando nós falamos em cristianismo, já é posterior a esse período. Por quê? Porque no ano 30, né, como Jesus tinha acabado de morrer, e ressuscitado, e disso os apóstolos, né, os discípulos anunciavam, né, toda essa realidade, não era uma religião, né, não era tido por toda a sociedade como uma religião, mas mais uma das religiões ali. No entanto, veja a grandiosidade dessa nova mensagem. Foi tanta que no ano 313, essa mensagem, aí sim ela é a mensagem do cristianismo, entendido como cristianismo, né? E no Edito de Milão vai findar as perseguições aos cristãos. Por quê? Quando o cristianismo, os convertidos começaram a aumentar, o Império Romano disse o seguinte, não, nós temos que dar um fim nisso, está crescendo muito, né? Então, eles não se importavam enquanto era um grupo pequeno, mas quando começou a crescer, aí sim, né, começou-se a criar confusão, e aí o Império foi, né, atrás, e nós sabemos aí o contexto das perseguições. Mas, em 313, pela grandiosidade que a mensagem cristã se tomou, né, chegou, houve essa aliança, né? O cristianismo começou a ser a religião mais expressiva e aí nós temos o contexto da igreja e o império, essa aliança. Então, o Edito de Milão, ele torna o cristianismo essa religião, né, que poderia aí ser praticada, né, com liberdade, enfim, o Estado estava junto, né? E nessa difusão do cristianismo, qual é a ação capilar e pessoal, né? São as iniciativas que dão essa organização eclesial. Então, veja, no primeiro momento, aquela religião que estava apenas com alguns grupos, tornou-se grandiosa, né? Fez essa aliança também com a questão do Estado, mas ela precisou ir sendo organizada. E aí, nós temos essa organização eclesial. Contatos espontâneos e influxos desses convertidos deram, então, o primeiro momento dessa organização. Então, qual era o cenário? De perseguida, a religião passou a ser tolerada, né? E lá nos finais do século IV, nós vamos ter, né, que ela passa também a ser perseguidora do paganismo. Então, a própria igreja vai ser perseguidora do paganismo. Então, nós temos aqui na sequência, tanto do século IV ao século VII, que todo aquele aparato estatal romano, né, que antes perseguia os cristãos, que depois foi feito a aliança, né, ele amparava a igreja, né, as leis aí dos reinos
germânicos, todo aquele contexto do Império Romano e dos reinos que se desenvolvem daquelas questões políticas que ali vão ser desenvolvidas. Então, nós temos aí toda essa questão, né, associada ao Império Romano, que dá a expansão do cristianismo e também, ao mesmo tempo, essa primeira organização da igreja. Desafios enfrentados pela igreja cristã. Nós chegamos no nosso momento de situação-problema e vamos tentar desenvolver uma abordagem sobre os conceitos que nós vimos nos primeiros momentos da aula. Então, eu trago uma abordagem para você, né? Vamos ver qual é o questionamento da nossa situação-problema. Nós temos aí um personagem, né? O Daniel, que ele é um estudante de teologia, né? Um estudante que, ao estudar a história da igreja, ele vai se deparar com vários conceitos novos de teologia. E ele aprende que a proeminência católica, né, toda a expansão e a grandiosidade da Igreja Católica, ela foi conquistada paulatinamente, como também que os aspectos dogmáticos, eles foram construídos ao longo desse período, ou seja, ao longo desse processo. Nesse contexto, ele se interroga, né? Interroga-se. A questão aqui do docetismo, né? O docetismo é uma teoria teológica, né? É um desenvolvimento ali que surge no contexto da própria vivência dos cristãos e da vivência da igreja, enquanto a igreja vai sendo organizada, enquanto as doutrinas, né, o contexto de catequese, o contexto de ensinamento vai sendo desenvolvido. E aí surge essa teoria teológica aqui, que é o docetismo. E o docetismo diz que Jesus, né, ele não havia assumido uma natureza humana corpórea, né? Mas tinha apenas uma aparência de humanidade. Então, dentro ali da Igreja Católica, daqueles que também pensavam a organização doutrinária, surgiu esse conceito, né? Então, o docetismo do grego, né, o dokel, significa o quê? Parecer, ou seja, Jesus apenas parecia humano, mas não era. E aí, o nosso questionamento da situação-problema, como a igreja enfrentou essa interpretação da fé cristã, né? Veja que, no contexto da própria formulação do pensamento da igreja, outros pensamentos também surgiram. Outros pensamentos contrários à própria doutrina que estava se estabelecendo, né? E uma delas é o docetismo. Vamos ver como que a igreja resolve isso, então. Nós temos aí a posição da igreja nessa defesa da fé cristã, né? E aí, já de imediato, nós temos uma posição que condena isso, né? Aí, o fundamento para condenar está lá nas epístolas joaninas. Nós temos lá 1 João 4, 2 e 2 João 7. O capítulo 7. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus, né, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo, né? Então, nós temos 1 João 4, 2. Primeiro, nós temos essas primeiras citações aqui, né? E aí, a passagem de 1 João 4, 2, que nos apresenta ali, ó, pela palavra, que Jesus veio em carne, procede de Deus. Aí, biblicamente, há essa resposta àquela teoria do docetismo. E também, nas cartas de Inácio de Antioquia,
Se recorda dos padres apostólicos, né, que defendiam a fé, né? Então, ele vai dizer, né, num dos seus escritos, ó, amai a união, fugi das divisões, né, sede imitadores de Jesus Cristo, como também ele é de seu Pai. Ou seja, nós temos um fundamento aqui que condena o docetismo, falando, né, a verdade sobre a questão, né, que não, ele não era uma imagem apenas humana, ele era humana, porque a palavra diz que em carne procede de Deus. E as cartas de Inácio, elas apresentam que é necessário que haja união entre os cristãos e não a divisão. Então, aquela teoria lá teológica do docetismo, ela traz desunião. Então, aqui Inácio chama a essa união. Então, aí você tem, né, essa abordagem da situação problema, que nos traz o quê? Que no decorrer, né, da história da igreja, houve a necessidade de desenvolver também a defesa da fé, né, a defesa da verdadeira abordagem sobre os ensinamentos. Aí tem lá, né, a citação que nós vimos, que apresenta a verdade da palavra em relação àquilo que estava sendo ensinado de maneira errada, né? Então, esse é o contexto da nossa situação-problema. Diversas outras questões, né, que também saíam do rumo ali, né, do contexto da verdadeira fé, né, da igreja, vão ser defendidas, e aí os padres apologistas vão ser esses que vão dar o pontapé para desenvolver, né, a verdadeira doutrina. Nós chegamos no nosso momento de interação e eu trago aí, né, uma interatividade sobre questionamento e também leitura. Acompanhe no quadro. Eu trago para você uma dica, né, de aprofundar os conhecimentos sobre o tema que nós estamos vendo aí, a história da igreja, né? E eu trago para você esse livro da editora Intersaberes, que é organizado, na verdade, pela editora, que fala sobre apontamentos sobre a história das igrejas cristãs e os livros proféticos da Bíblia. Você está vendo essa imagem aí, é o QR Code. Se você direcionar o seu celular, né, a partir de um leitor de QR Code, você vai ter acesso a uma prévia desse livro, tá? Não é o livro na íntegra, porque é apenas uma apresentação comercial, mas eu trouxe para você ter esse momento de interatividade. E aí, enquanto você já está na aula, né, você já pode ter essa prévia. O livro na íntegra, ele está no site da Biblioteca Digital. Você tem acesso a ele na íntegra, sem custo algum, já que é uma disponibilização da nossa instituição. Então, aqui, nesse momento de interação, é para que você conheça essas outras obras que fazem parte, né, do contexto de leitura para aprofundar as questões sobre a disciplina. Então, veja que a história da igreja, ela se desenvolve de diversas maneiras e conhecer outras abordagens de outros autores sobre o tema também é importante. Então, fica a dica de leitura e de aprofundamento. E aí, os capítulos que vão ser desenvolvidos nesse livro, né? Eu trouxe já uma prévia, né, sobre o primeiro capítulo aí, que vai tratar dessa história da igreja. Então, de Cristo até a Contra-Reforma. Só para você ter uma ideia dessa primeira abordagem, né, do conteúdo do livro. A Alta Idade Média e a cristandade se consolida. A Idade Média, então, ela é dividida pelos historiadores em dois momentos. O primeiro momento nós chamamos de Alta Idade Média e depois a Baixa Idade Média. Nesse conceito nós vamos ver
como que se desenvolveu, né, o que é chamado de Alta Idade Média. Acompanhe no quadro. Então, nesse momento da Alta Idade Média, o que, que nós temos? Qual é o contexto? Nós temos a igreja no mundo feudal, né? Você se recorda o que é o feudalismo? É um momento em que há um modo econômico baseado, né, no feudalismo, né, que desenvolve essa abordagem, né, feudal. E no contexto, nós temos as invasões germânicas. A Europa Ocidental, ela vai sofrer uma invasão, né? Então, outros povos vão ter, né, essa ação contra, né, a Europa, que é ali o mundo que se conhece, é o mundo que o Império Romano domina, né? Então, essas invasões, elas vão fazer o quê? Qual é o fato, né? Essas invasões vão causar a desagregação do Império Romano. E aí nós vamos ver que os reinos do Ocidente, né, que fazem parte ali do Império Romano, eles vão estar sempre em constante ameaça, né, esses reinos do Ocidente. E a igreja, né, vai estar ali como a instituição mais forte desse contexto. Por quê? Nessas invasões, o Império Romano, que vai ser desagregado, né, que vai perder a sua organização, vai ter o Império do Oriente, vai ter mais força lá no Oriente, e do Ocidente ele vai perder força. E a igreja, ela vai ser o quê? Essa herdeira natural do Império Romano. Então a igreja vai entrar em cena para organizar essa sociedade, que antes, né, era aí dominada pelo Império Romano, mas que a igreja fazia parte, por a sua relação ali de ser a religião católica, ser a religião do Estado. Né? E qual vai ser a ação da igreja nesse contexto? Vai ser a catequese desses povos que vão fazer parte, que vão se agregar ao Ocidente, né? Então, a igreja ela vai dar continuidade, né, à catequese, à sua atuação. Por quê? Porque isso vai ser o futuro do cristianismo. Então, quando a gente fala que o cristianismo se consolida, é porque a igreja toma essa força, né? O feudalismo ele era constituído pelos os monarcas, os camponeses e as igrejas. Você recorda-se que havia toda aquela relação de troca, né? Que os senhores feudais eles tinham também toda uma autonomia. No entanto, a Igreja Católica ela era dona, né, de muitos desses feudos. Na verdade, ela era a instituição que tinha grande parte desse contexto do feudalismo, né? E a igreja ela era proprietária de grandes extensões de terra, né? A igreja desenvolvia para o seu sustento, como também para a organização dessa sociedade que ficou, né, sem a organização que antes era do Império Romano. Então a igreja ela entra em cena ali. E o feudalismo é o contexto ali econômico, né, que dava esse poder para a Igreja Católica. E nós temos a organização da fé desse povo cristão, né, porque a igreja que ficou a cargo de organizar essa sociedade, ela organizava o seu pensamento religioso, que na maioria das vezes apenas fazia acontecer essa hierarquia feudal, né? E a partir daí, o governo da igreja, ele se torna um pouco corrupto, né? Por quê? Porque ali nesse contexto da hierarquia feudal, diversas situações não condiziam com o que nós podemos chamar de fé, mas era o contexto que se desenvolvia. Então, a igreja, ela estava presente nos diferentes estratos dessa sociedade medieval. Então, clero,
nobreza e servos, né? Esse era a organização que existia no feudalismo. E a igreja, ela, né, se apresentava como reflexo da Santíssima Trindade, né? Então, no sistema feudal, a igreja envolvida, né, num sistema de fidelidade e proteção, porque você se recorda que no feudalismo, né, os servos, eles não eram mais escravos, como em grande parte do Império Romano, mas eles tinham que ter fidelidade ao senhor feudal. Então, havia ali uma relação de dependência, né? E nessa sociedade haviam os príncipes e também os bispados. Já que a igreja ela ficou a cargo de organizar a sociedade, as regiões, né, dos feudos, havia um bispo, que ali ele representava a lei, ele representava tudo que precisava ser organizado naquele contexto, né? Nós temos também em cena, nesse contexto, os povos francos, né? Eles dão origem aos atuais franceses, como nós conhecemos. E aí, né, eles tiveram uma aceitação incondicional do cristianismo e isso proporciona, né, propicia, no caso, uma unificação territorial. Nós temos, né, a partir daí, uma nova organização dessa sociedade. E aí surge os papados, surge toda aquela questão, né, que nós temos do primado da Igreja Católica, que é o Papa. Nós vamos ver isso no decorrer da história, que foi chamado de dinastia carolíngia, lá no século VIII. Então, Pipino, o rei, o primeiro rei, né, ele faz doação de terras e a criação do Estado Pontifício, né, que dá essa soberania política para a Igreja e o Papa como um chefe de Estado. Então, aí você tem, nesse primeiro momento, essa organização da fé do povo cristão, mas também essa organização da fé da Igreja. As relações estabelecidas nesse contexto do feudalismo não são tão simples, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos uma organização da sociedade entre as diversas classes ali que fazem acontecer a subsistência, né, daquele povo, há também a questão da hierarquia, que apresenta a divisão de classes e também as questões que são internas da igreja, né, porque a igreja se apresenta naquele contexto de hierarquia. E como organizadora daquela sociedade, ela vai ditar as diversas normas que devem ser seguidas por esse povo. E aí essas relações econômicas e políticas se desenvolvem, como a gente viu, por meio desses povos francos e também dessa dinastia carolíngia. A Igreja Imperial. Então, nós vamos ver que no decorrer dessa história da Igreja aqui, parte ali, né, pela organização da sociedade após a desagregação do Império Romano, nós temos uma igreja que passa a ser uma igreja imperial. Por quê? Porque ela dita a organização da sociedade. E aí, em determinado momento, nós vemos a questão da catequese, que é a organização da fé da igreja para o povo, e também as questões políticas e hierárquicas que, de certo modo, estabelecem relações que apresentam o lado não muito aceito da igreja, que é as relações políticas e de interesse. Isso aconteceu nesse contexto. Vamos ver como que se desenrola essas relações. Acompanhe no quadro. Nós temos aí o que nós chamamos de grande transição. Em 308, Constantino, ele tinha começado a governar. E em 312, ele conseguiu vencer o Mexêncio, lá na Batalha da Ponte Milvia, em Roma. E aí, ele torna-se o único imperador da parte ocidental do Império.
que aí é o momento em que a igreja tem aquelas relações com o Estado, né? Que a religião está naquele momento maior dela de expansão, né? Em 313, há um evento extraordinário, né? Decidido o apoio do imperador ao cristianismo. Então, o cristianismo ele passa a ser essa religião oficial do Estado a partir desse período, né? E nós chamamos esse fato de Edito de Milão. Então, foi apresentado para toda aquela sociedade, né? Da parte ocidental do Império, que o cristianismo estava realmente apoiado pelo Império. E aí, o que levou a tudo isso? Qual era o contexto? Como o Constantino ele conseguiu vencer lá o Maxêncio, ele atribuiu isso a uma visão que ele teve, que foi a partir da força cristã que levou ele a vencer. Então, ele viu as duas primeiras letras do nome de Cristo, né, em grego. Aqui, ó, o RC, Kyrio. E com este sinal vencerás, o que quer dizer esse Kyrio aqui, né? E aí, isso foi um sonho, né? E ele fez esse apoio, né? Teve essa decisão de apoiar o cristianismo. Em 380, houve o Edito de Tessalônica, que foi promulgado aí pelo Teodósio. E aí o cristianismo, ele então é oficialmente a religião do Império. Então nós temos esses dois acontecimentos. Primeiro, do Constantino, né, tendo vencido, promulgou o Edito de Milão, que deu toda essa liberdade ao cristianismo. E depois, lá, o Edito de Tessalônica, que vai oficialmente, né, proclamar essa religião como oficial do Império. E aí nós temos toda a organização eclesiástica que decorre, né, por a igreja ser essa soberana dentro desse contexto de Roma. Então nós temos na igreja antiga, bispos de Roma alcançaram grande proeminência. E tudo isso aconteceu por quê? Por meio da pregação evangélica, né? E essa organização depois decorre para o que vem a ser, né, o papado, que surge dos diversos bispos que desenvolvem, né, essa organização eclesiástica. Como você deve saber, o Papa ele é um bispo, né? Ele só recebe o título de Papa porque ele é o bispo de Roma, mas ele está no mesmo nível dos demais bispos. No entanto, por estar à frente da diocese, que é a diocese do Vaticano, ele recebe aquela autonomia de ser o chefe de toda a organização da Igreja Católica, tá bom? Mas nesse contexto aqui que nós estamos vendo, né, que fala dos bispados e dessa proeminência que eles têm, né, vamos ver qual é, então, a função do bispo, que é apresentada aí por esses três poderes. Primeiro, ele ensina, né, visto como o mais importante, é o ensinamento, né? Ele santifica, ele deve santificar. E aí existem os 7 sacramentos. Então, na Igreja Católica existem os 7 sacramentos, que são atos rituais. Primeiro, o batismo, o crisma, eucaristia, a unção, reconciliação ou penitência, o matrimônio e a ordem. Aqui, o sacramento unção, antigamente ele era dito como unção dos enfermos, mas de um tempo para cá ele é apenas chamado de unção, porque se unge um doente, não porque ele vai morrer e ele precisa da unção, mas que ele também recupere a saúde. Então, não deve se falar unção dos enfermos, porque ele vai morrer e tem que ungir. Não, ele vai recuperar a saúde também, né? No caso, se vier a falecer, essa unção também
ela dar as condições, né, para que ele vivencie essa fé a qual ele segue, né? Então, aí são os 7 sacramentos que nós temos nessa organização eclesiástica que parte da Igreja Católica. E a função do bispo, além de ensinar, santificar, ele governa, né? E aí, o bispo que ministra o sacramento da ordem, ou seja, a partir da formação, os jovens viram padres quando recebem o sacramento da ordem. É o bispo que representa esse momento da ordenação, né, que recebe o sacramento da ordem. Também os papéis de comando, que são protagonizados, por esse governo da igreja, né, esse governo que o bispo vai desenvolver. Então, na igreja há os diáconos, os presbíteros, que são os padres, né, e os bispos e o Papa. Então, aqui você tem essa organização que decorre da hierarquia da Igreja Católica. Não é tão simples, tá, de entender essa organização, né? Mas aí você pode ter uma prévia do que vem a ser essa hierarquia, tá bom? E aí você pode encontrar fontes que vai apresentar os pormenores dessa hierarquia. Igreja no mistério trinitário. Quando nós falamos da igreja, recorda que nós temos uma dimensão que pode ser entendida da igreja como humana e da igreja como divina, né? Então, essas duas questões de abordagem, se recorda? Então, nós encontramos a apresentação da igreja no mistério trinitário. E aí essa manifestação da Igreja Divina. Acompanhe no quadro. A Igreja Católica e mistério trinitário. Qual é a origem da Igreja? Quando nós falamos da Igreja no mistério trinitário, nós estamos falando da sua origem. A Igreja, ela se origina na obra de Deus uno e trino, né? A teologia apresenta, né, a doutrina da Trindade a partir das Escrituras. Os evangelhos nos apresentam Deus unitrino, né? E a igreja, ela é uma obra, né, trinitária, né, Deus unitrino. Ela é convocada pelo Pai, ela é fundada pelo Filho e ela é enviada em missão pelo Espírito Santo. Então, aqui nós temos, né, a representação da Santíssima Trindade. No quê? Na convocação, na fundação e no envio, né? E aí disso nós falamos desse mistério da igreja, né, que é essa trindade, né? O trinitário que envolve a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja, né, conforme nos apresenta a Lumen Gentium, mais uma vez, Lumen Gentium é um documento da Igreja Católica que significa luz dos povos, né? Então, a Igreja Católica é em Cristo como que o sacramento ou sinal e instrumento da união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. O que nós estamos refletindo aqui é essa visão da Igreja como divina. Então, em diversos conceitos da nossa aula, nós vimos a abordagem histórica, né, fatos históricos. Mas também é necessário que, para falar da Igreja Católica, nós acompanhemos também, né, a questão doutrinária, a questão da organização pensada como Igreja Divina. Porque não dá para entender a Igreja como apenas ação humana, né? Há por trás toda essa realidade da fé, né, que nós vemos, né, o desenvolvimento do cristianismo. Por quê? Porque se a igreja existe há mais de 2000 anos, se os cristãos se reúnem e ainda
né, desenvolve tanta coisa que aos olhos do mundo são questões que, por que fazem isso? Para que tudo isso? Há esse condicionamento, né, de algo que vem de Deus, essa missão que é missão de Deus. E aí, esse mistério trinitário. Acompanhe no quadro. A igreja e comunidade eclesial, né? Então, há um debate da igreja. Por quê? Nós estamos falando da igreja católica e nós vimos a questão aí da igreja como mistério, né? O debate também da igreja como comunidade eclesial. Porque no contexto da igreja católica, nós temos todas todas as suas organizações hierárquicas, todas as suas organizações normativas, né? Mas que são próprias da Igreja Católica. Então, quando nós falamos em comunidade eclesial, nós estamos nos referindo às diversas igrejas que compartilham do mesmo ideal cristão. Então, as igrejas são comunidades que conservaram a sucessão apostólica e a Eucaristia. Isso está presente não só na Igreja Católica, né? Nós temos, quando falamos de igrejas como comunidade eclesial, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana e a Igreja Ortodoxa. Nessas igrejas também existe a pessoa dos bispos, dos padres e a Eucaristia. Então, dentro da organização que nós temos do cristianismo, nós temos a Igreja Católica e essas comunidades eclesiais, que não compartilham, né, da mesma doutrina, mas elas seguem parte do que é apresentado na Igreja Católica. Quando nós falamos em comunidades, em igrejas protestantes, em outras realidades, nós estamos falando de outras comunidades. E qual é a diferença, né? É que as outras comunidades, as igrejas pentecostais e as igrejas protestantes, elas não possuem esses elementos aqui que foram apresentados. Não possuem a hierarquia bispos, padres e a Eucaristia, né? E aí ela é uma assembleia que desenvolve a fé, né? Essa questão aqui para entendermos essa organização. Então, as igrejas protestantes e pentecostais, neopentecostais, elas estão, né, organizadas aqui, né, didaticamente, nós estamos vendo, né, essa definição como comunidades eclesiais. Elas possuem o batismo e a fé em Jesus Cristo, mas não há ali a Eucaristia nem o episcopado, tá bom? Essa é uma organização que nós encontramos, né, a partir dessa visão da Igreja Católica e das comunidades eclesiais. No entanto, nós temos a Igreja Católica, a Igreja como se apresenta, né, e esse contexto das comunidades eclesiais, mas todas são igrejas de Cristo. O foco aqui é esse, né? Essa discussão, esse debate eclesial que encontramos na literatura. Todas são igrejas de Cristo, possuem elementos de salvação, né? E aí, a palavra de Deus, a vida de graça, a fé, a esperança e a caridade. Então, a Igreja Católica tem aí toda a sua doutrina, tem toda a sua organização que nós chamamos dogmática, mas as comunidades eclesiais, elas partilham da mesma fé no segmento de Jesus Cristo. Todas são igrejas de Cristo, conforme se apresenta, então, a sua vivência de fé, né? A Igreja Católica tem muito da questão dogmática, né, como parte ali do seu desenvolvimento, da fé e da hierarquia e também, né, de toda a sua organização eclesial. No entanto, né, a questão é que a Igreja de Cristo é única, né? Cada uma vai apresentar ali o seu modo de viver, né, e de desenvolver essa fé.
nós chegamos ao nosso momento de situação-problema novamente. Temos aí uma nova abordagem e eu trago para você mais um questionamento. Vamos ver qual é o contexto da nossa situação-problema. Então, nós temos a Idade Média, que é entendida como Idade das Trevas, né? Você já deve ter visto esse conceito aí nos livros de história, né? Ou em diversas literaturas. A Idade Média, ela ainda é conhecida como Idade das Trevas em alguns ambientes eclesiásticos e acadêmicos. Então, esse período denominado é normalmente tratado como uma transição da antiguidade para a Idade Moderna. E aí, quanto aos séculos VI e VII, restam poucas dúvidas de que foram marcados por um retrocesso. Ou seja, quando a gente fala em Idade Média, Idade das Trevas, há essa ideia de retrocesso. E aí a literatura nos apresenta que realmente esses séculos, eles representaram um retrocesso cultural e intelectual, como se pode observar, né, na literatura e nas produções. Isso nos apresenta o Wood Jr., 2008, que é um autor, né, que discute essa ideia. Aí, a questão é, esse retrocesso cultural e intelectual teria sido culpa da igreja? Essa é a questão, problema que nós temos para refletir. Vamos ver o que decorre dessa ideia, desse questionamento, né? O que está por trás é que há um benefício, né, em apresentar o que foi desenvolvido ali, né, naquele contexto. Então, nós temos a Idade das Trevas e isso é aplicado a todo o milênio, né? Então, o período da Idade Média dura um milênio e atribuir Idade das Trevas a todo esse período não é correto, né? Por quê? A Idade Média ela transcorreu entre o fim da Antiguidade e o Renascimento, né? E nem todo o contexto foi um contexto que foi totalmente mal, se for ser analisado, né? Então, a ideia que está, quando fala-se de Idade Média e Idade das Trevas, é que foi um período sofrido pelo feudalismo, houve pestes e cruzadas. No entanto, há uma defesa na literatura que sobre a Idade Média como um período, né, que sofreu todas as questões, mas não foi culpa da igreja. E quem vai defender essa ideia de que não foi culpa da igreja, e foram os fatos que se deram pela própria história, né, que desenvolveu, né, essas questões, é um agnóstico que vai defender a igreja, ou seja, não é alguém que partilhava da fé da igreja. Ele defendeu a igreja dessa acusação, né? Ele atribui que a causa de tudo isso, né, a causa desse declínio, não é da igreja, né, que fez tudo para impedir. Ele vai dizer que a causa de tudo isso foi as invasões bárbaras do fim da antiguidade. Tá? Aqui você tem uma resposta possível sobre a questão, né, da Idade Média ser a Idade das Trevas, que todo o retrocesso não foi culpa da igreja, mas houve sim um retrocesso cultural, né, mas não a religião, foi a guerra que proporcionou toda essa questão, tá bom? Aí a nossa resposta possível a essa situação-problema. Nós chegamos ao nosso momento de interação. Mais uma vez eu trago aí um questionamento, uma dica de leitura e pesquisa. E a dica de pesquisa que eu trago para você, essa dica de leitura, né, ela é uma obra para você conhecer um pouco mais sobre a história da igreja. E essa obra, né, do Wood Jr., Thomas Wood Jr., tem como título
como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Se você direcionar aí a câmera do seu celular, né, a partir de um programa que faz a leitura de QR Code, você vai ter agora, nesse momento da aula, já uma prévia dessa obra, né? Essa obra para você conhecer e ter aí mais fundamento para falar sobre a história da igreja. Então, nós temos a visão de um historiador, e ali ele não é membro propriamente da igreja, mas ele é um historiador. E aí ele tem todo um desenvolvimento sobre essa questão, né, de que a igreja ela é construtora da civilização, por meio aí dos processos que ela foi estabelecendo. Primeiro, organizar a sociedade, né, lá naquele contexto da desagregação do Império Romano, daquilo que a gente já viu um pouco aí na aula, aí também o que a gente vai ver no decorrer, né, das proposições aqui dos conceitos que nós teremos. Então, aqui, nessa obra, você vai ter essa apresentação, né, esse desenvolvimento de uma ideia, né, que apresenta aqui. A Idade Média, ela não foi totalmente a Idade das Trevas, né, mas vários fatores conduziram ao retrocesso. No entanto, a Igreja também teve o seu papel ali de desenvolvimento, né, para a sociedade. Então, fica a dica aí de leitura, a dica para conhecer essa obra. E além da dica para conhecer a obra, eu trago mais uma indicação aqui, que esse mesmo livro do Woody Júnior, ele se transformou em uma série televisiva, tá? E essa série, o próprio Woody Júnior grava os episódios. E essa série ela está disponibilizada para você no YouTube. Eu trouxe aqui o QR Code que direciona você ao vídeo, né, inicial e aí a sequência dos 13 episódios, né? A série ela tem o mesmo título do livro, né? Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Então, são 13 episódios. E o livro traz essa abordagem depois que é resumida na série, né? Então, se você quer conhecer um pouco mais, né, você assista essa série, né, desenvolva aí essa abordagem também, ou contraponha o que o autor está apresentando ali, né? Você não é obrigado a concordar. Então, você também pode ter a sua visão a partir do que ele apresenta, né? São diversos argumentos, né, que você pode concordar ou discordar. Mas é interessante porque pouquíssimas vezes a gente encontra uma obra, né, que depois se torna uma série desse nível, né? Uma série que apresenta ali toda uma organização, né? Que é um tema que precisa de muito conhecimento, e aí essa série está disponibilizada para você. Então, dê uma olhada, né? Veja se realmente ela, né, vem aí a complementar o seu conhecimento, ou também possa você discordar do que está ali sendo apresentado. Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa aula. E quais foram, então, os temas que nós vimos na nossa aula de hoje? Como aula introdutória à disciplina de Teologia Medieval, o Cristianismo e a Igreja Católica, nós vimos no início a problemática sobre a história da Igreja, né? Qual era a problemática? A problemática é como estudar a história da Igreja? Estudar a partir de a questão histórica ou da questão da Igreja entendida como Igreja Divina, se recorda? Então, vamos estudar pela historiografia ou pela eclesiologia, né? Essa era a discussão inicial. Nós vimos as fontes da Igreja, né? As fontes que apresentam a história da Igreja, e aí nós vimos a divisão entre fontes primárias e fontes secundárias, né? E depois as fontes documentais, né? E aí essas fontes, toda aquela recolta de conhecimento, a partir de pesquisa de conhecimentos orais, documentos escritos,
que dão o corpus para formar uma história, no caso, a história da igreja. Vimos a Alta Idade Média, né, o contexto em que a cristandade se consolida, porque nós temos lá a desagregação do Império Romano do Ocidente, né, e a igreja ela se torna a instituição que vai organizar essa sociedade. Então, depois disso, nós vemos a Igreja Imperial, né, que foi o momento em que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado. E aí, no quesito teológico e doutrinário da Igreja Católica, nós vimos a Igreja no mistério trinitário, ou seja, a Igreja ela não é apenas uma instituição humana, mas ela é uma instituição divina que parte do mistério trinitário. O Deus Pai que faz o chamado, né? O Pai que faz esse chamado e depois o Filho que desenvolve, né, a missão e o Espírito Santo que vai guiar essa igreja. Então, esse é um pouco o contexto do que nós vimos na nossa aula de hoje. Muito conhecimento, né, necessário para desenvolver a partir das abordagens aqui. Vá atrás desse conhecimento também, utilize outras fontes, leia o material didático, desenvolva as suas atividades lá no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, desenvolva esse conhecimento que vai agora, a partir de agora, né, fazer parte aí da sua caminhada. Então, essa é a nossa primeira aula. Nós temos mais uma sequência de 3 teleaulas para tentarmos desenvolver as diversas abordagens que discorrem, né, a partir da Igreja Católica enquanto organização, né? Estamos conhecendo essa organização. Eu agradeço a sua atenção até este momento, e te espero no nosso próximo encontro.